Ô, padre, então hoje, no contexto atual, nós podemos afirmar que a teologia da libertação é o comunismo dentro da igreja. Totalmente. Mas isso que São João Paulo II condenou. Quando ele vai a Nicarágua, naquele evento lamentável que os sandinistas, do senhor ditador Daniel Ortega, amiguinho do sujeito que lidera aí essa seita satânica que quer tomar o país à força, ok? Esse homem que agora está proibido de chamá-lo com, de fato, os atributos com os quais ele deveria ser identificado sempre. Então vamos colocar que é o servo de Satanás, que assim já fica melhor. Então, o senhor Daniel Ortega, ele organizou toda uma matilha de cães para ficar vaiando o Papa São João Paulo II durante a Santa Missa, e não tinha um único símbolo cristão sequer na arrumação do presbitério onde foi um flagelo, onde foi celebrada a Santa Missa principal, e é aquela cena inesquecível, né, Tiago? Depois você poderia pôr o link, que São João Paulo II, com a autoridade de Pedro, estende a mão e diz, silêncio! Parece que ele está expulsando demônios, não Aquela é? que quer mais a paz é a igreja. Né? Quem mais quer a paz, nadie quiere mais la paz que la iglesia. Ele fala, Ele fala. ninguém, nadie quiere mais la paz que la iglesia. Ninguém quer mais a paz do que a igreja. É que eles solapam, eles usurpam termos com uma força semântica gigante por causa da tradição paz, amor, compaixão. Eles roubaram esses termos, ressignificaram semanticamente e tornaram-se ladrões, donos desses termos, utilizando em favor próprio, como eles queriam, assim, a revelia, e foram iludindo as pessoas. Pobre, mas que pobre. Mas que a única coisa com a qual eles não estão preocupados é pobre. Aquela cena do ditador venezuelano, Tiago, o atual ditador venezuelano, herdeiro do ditador anterior, tudo farinha do mesmo saco, hein? Tudo gente do Foro de São Paulo, operando aí o domínio da América Latina, e a última fortaleza que não cai por nada. E nós somos a América Ibérica Portuguesa. Talvez aí está uma das chaves. Mas assim, que é muita coisa, só para nós entendermos. Quando há aquela cena desse ditador, lá na Turquia, se eu não me engano, em Istambul, num restaurante caríssimo, 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 Tiago, comendo ali com o garçom, com ali o negócio, a churrasqueira na mesa, a mesa ali, essas coisas chiques, né? Uma espécie de um descanso, sei lá o quê, de um grill que vai à mesa. Uma pessoa conhecida de uma pessoa minha, venezuelana, que está no Brasil há um certo tempo trabalhando aqui, diz assim, Tiago, olha, e o clero apoiou, o clero sandinista, o clero revolucionário apoiou. A revolução não teria sido possível, eu vou puxando muitas coisas, mas amarro elas depois. A revolução não teria sido possível na América Latina sem a conquista da igreja por dentro. Lembram-se do que Gramsci disse, o socialismo não tem futuro se a igreja não cair. A igreja católica apostólica romana não vai cair nunca. As portas não prevalebunt. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Contra ela não tem o que fazer. O demônio esperneia. A igreja venceu na cruz, nascida da cruz de Nosso Senhor ali. Ela já nasceu vitoriosa sobre o demônio, sobre o mundo, sobre a morte. Agora, essa falsa igreja infiltrada, tomada de assalto, porque assim é sempre a tomada do poder, né? Eles foram trabalhando para tomar o poder à destra no mundo e à dintra dentro da igreja. Eles foram trabalhando para tomar o poder. Isso é importante. Então, assim, Tiago, eu vou um pouquinho mais ainda. Quando nós temos, não seria possível a chegada deles ao poder se não fosse a cooptação do clero, ou melhor, eles formaram esse clero que levaria eles ao poder, sob esse discurso libertário da teologia da libertação, de mitigar o sofrimento. A única coisa que eles não estão preocupados é com isso. Bom, mas tocam em chave em palavras que, enfim, comovem as pessoas. E lá na Nicarágua, do ditador Daniel Ortega, amicíssimo do chefe da seita satânica que está tentando tomar o Brasil à força, de que forma nós já entendemos,
ele, 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 ele se utilizou do clero e nós temos no aeroporto ainda da capital aquele evento do Santo Padre de São João Paulo II com o Cardeal. O padre que era ministro no governo sandinista, comunista. Que é isso? Mas que é isso? Servindo ao maligno. São João Paulo II impreca quase que um exorcismo, Tiago. Ele está Ele não ali no esperou, ele não aeroporto. desceu nem no avião direito, né? Não, ele já viu, ele disse, espera aí, o demônio está reinando por aqui. Isso aqui precisa de um exorcismo, o demônio está reinando. E aí nós vemos que a infiltração, ela cumpriu um trabalho muito bem cumprido. E se nós falamos em matéria dos Estados Unidos, daqueles 1.100, o volume percentual, não em números objetivos, porque não dá para falar assim, Tiago, mas percentual na América Latina foi de uma vitória muito maior. Olha, eles chegaram em vastos países, para não dizer no quadro todo, a um domínio de fato de, claramente, Tiago, 80% do clero. Clero, nos seus 3 graus, hein? Isso implica, inclusive, então, o episcopado. Isso implica o episcopado. Também um domínio de 80%. E eu queria saber, hoje na Nicarágua, o clero, a igreja perseguidíssima, o que tem a dizer esses senhores? E nenhuma palavra, hein? É interessante isso. Não dão uma única palavra sobre o que os seus irmãos de sacerdócio, os seus irmãos de episcopado lá estão sofrendo. Lá estão sofrendo. Já tivemos mais um padre. É porque justamente é bom a gente contextualizar isso. E as pessoas falam assim, mas se houve um apoio do clero, então por que eles estão sendo perseguidos? Porque é uma outra geração, né, padre? Claro, claro. Esta geração que está sendo perseguida agora é uma geração que, de alguma forma, deu uma guinada e se libertou da teologia da libertação e se libertou do marxismo. Nada é tão marxista quanto a teologia da libertação. E foi o que São João Paulo II condenou, né? Eles se utilizam da religião. Quando a gente vê essa propaganda toda do poder das trevas no Brasil, poder das trevas, PT, poder das trevas, Thiago. Quando a gente vê essa propaganda toda do poder das trevas indo com conversa furada, dizendo chega de usar da religião para falar de política, é exatamente o que eles fizeram, que é a prática permanente da esquerda, que é acusar os outros de fazerem o que eles fazem, chamar os outros daquilo que eles são. O tempo inteiro. O escrachamento, a desqualificação, passa exatamente pela propaganda de acusação dos outros operarem como eles operam, e de chamá-los daquilo que eles são. Então, a coisa está muito evidente diante de todos nós. Eles se utilizaram o tempo inteiro da igreja durante, vamos lá, nós temos aí em torno de 65 anos dessa utilização mais forte e mais decisiva nessa infiltração. Nunca se esqueçam que Lula disse que jamais teria chegado ao poder sem a base da Igreja Católica. Não sou eu que estou dizendo, Tiago. Esse vídeo está aí na internet. Tem vídeos aí na internet, né? Está rolando. Inclusive de lives com o Frei Boff, tudo. Né? Aí tá na internet, tá disponível aí em vários canais, é público. Não, a gente pode falar porque isso é um fato público. Público. Tiago, mas o vídeo principal que o CDB utilizará no documentário, não há dúvida alguma, sobre Simbres, e que o Bernardo utiliza no documentário, eles estão no meio de nós. O que acontece é que o principal vídeo, Tiago, é esse senhor, no avião presidencial, nos dias em que ele era presidente, dizendo, não sei se ainda estava ação ou não, porque aí não dá para mensurar, porque eu acho que vive embriagado, ele dizendo que não teria chegado ao poder se não fosse a base da Igreja Católica. Ele falou, eu tenho sindicatos, eu tenho a CUT, eu tenho tudo isso, e eu tenho a base da Igreja Católica, a SEBS e companhia. Ele estava dizendo, é esse senhor que estava dizendo, não teria chegado ao poder se não fosse a Igreja Católica. Mas em toda a América Latina foi isso. Toda a América Latina foi isso. Não teriam chegado a poder nunca se não fosse a Igreja Católica. Eles quer dizer, cooptaram ou infiltraram, ou as duas operações equivalem ao fim e ao cabo, resultam e redundam no mesmo. Quer dizer, nós temos o reflexo disso é que a operação deu certo, chegou a um pico, foi muito bem articulada.
Pegue os documentos das ditas conferências gerais do Episcopado Latino-Americano, o CELAM, Celan. né? O CELAM, as conferências do Episcopado Latino-Americano. Peguem desde lá de Puebla. É uma coisa, é um flagelo, Tiago. É um programa comunista, libertário, assim, rasgado. Pegue os documentos do CELAM. Gente, só para a gente fazer um adendo aqui, eu não sei, eu acho que está muito claro tudo que o padre falou, mas nunca foi opção preferencial pelos pobres, mas sim poder. É um projeto de poder. Olha, só poder, só domínio, só implantação da grande pátria. Queiram chamar como queiram, muitos têm utilizado a nomenclatura que remonta a alguns estudiosos sérios. Nesse sentido, Olavo fez um trabalho único, que é a questão da Ursal. É uma nomenclatura, mas no fundo é a pátria grande, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina.